So, the present perfect simple is used for past experiences when we don't say when. Então, o verbo, o tempo, né? Do present perfect simples, presente perfeito simples, é usado para experiências do passado quando a gente não diz quando aconteceram. Like in the example, como no exemplo. I have been to London. Eu já estive em Londres. Note, uma observação. Use the past simple when you say when, like in the example. I went to London last year. Use o passado simples quando você diz quando aconteceu. Como no exemplo, eu fui a Londres no ano passado. Então, o present perfect simple, o tempo present perfect, é usado para ações inacabadas, que começaram no passado, mas ainda são verdadeiras agora, ainda estão acontecendo. Especialmente com o verbo to be, que é o verbo ser e estar, com o verbo to have, que no sentido de ter, de posse, e com o verbo to know, que é o verbo saber. Por exemplo, how long have you known her? Há quanto tempo você a conhece? Since 1996, desde 1996. Observação. Note. Don't use the present tense. Like, how long do you know her? Não se usa o tempo presente. É errado falar. Há quanto tempo você conhece com o verbo no presente? Since indica desde, o advérbio desde que, desde quanto. Então, é localização no tempo. E for é o quanto tempo, há quantos anos. Então, é o período de tempo, indica o período de tempo. Present perfect simple is also used for an action in the past which has recently finished. O present perfect simple também é usado para uma ação no passado que terminou recentemente. Like in the example. We have painted the flat. Look, I have done it. Como na frase. Nós acabamos de pintar o flat. Olhe, eu acabei de fazer. Observação, note. You can often see the results of the action when you speak. Você pode frequentemente ver o resultado da ação quando você fala. It also uses the simple present perfect simple with just, already and yet. Então, o present perfect simple é usado com as expressões, com os advérbios. Just, que significa apenas, justamente, already, que significa já, e yet, que significa ainda. Like in, como na frase. He has just arrived. Ele acabou de chegar. They have already gone. Eles já se foram. The film hasn't started yet. O filme ainda não começou. Notes, observações. Just and already go before the main verb or after be. With more verbs, yet goes at the end of the sentence. Então, just, as expressões, os advérbios just e already, eles são usados antes do verbo principal ou depois do verbo to be. Mas quando a frase tem mais de um verbo, o yet é usado no final da frase, ok? Present perfect simple is also used with superlatives. O tempo present perfect simples também é usado com superlativos. Like in the example. She is the nicest person I have ever met. Ela é a pessoa mais legal que eu já conheci. Esse ever significa já. Ok? Notes. Uma observação. Until now. Até agora. A gente pode usar a gente pode dizer que foi a pessoa mais legal que a gente conheceu até agora. Ok? Others may have been women, although no depictions of women workers have been found. Quer dizer, others may have been women significa outros podem ter sido mulheres.
Although no depictions of women works have been found, significa embora não haja representação de mulheres, trabalhadoras mulheres, não foram encontradas. Such conclusions were made because some female skeletons show wear that suggests they worked with heavy stone for long periods of time. Tais conclusões foram feitas porque alguns esqueletos femininos apareceram e que sugerem que elas trabalharam com pedras pesadas por longos períodos de tempo. Why did pyramids exist? Por que as pirâmides existiram? Ancient Egyptians believed that when the pharaoh died, he became Osiris, king of the dead. Os antigos egípcios acreditavam que quando o faraó morria, ele se tornava Osíris, o rei dos mortos. The new pharaoh became Horus, god of the heavens, and protector of the sun god. O novo faraó se tornou Horus, o deus dos céus, e o protetor do deus Sol. This cycle was symbolized by the rising and the setting of the sun. Esse ciclo era simbolizado pelo nascer e o pôr do sol. Some part of a dead pharaoh's spirit, called his Ka, was believed to remain with his body. Algumas partes do espírito do faraó morto, chamado como seu Ka, se acreditava que permaneciam junto com o corpo. And it was thought that if the corpse did not have proper care, the former pharaoh would not be able to carry out his new duties as king of the dead. Significa que se pensava que se o cadáver do faraó não tivesse o tratamento adequado, o antigo faraó não seria capaz de levar adiante, de carregar as suas novas funções, os seus novos deveres como Deus da morte, dos mortos. If this happened, the cycle would be broken and the disaster would befall Egypt. Se isso acontecesse, o ciclo seria quebrado e desastres poderiam acontecer no Egito. Befall, o verbo befall significa acontecer, happen. Did you understand the text? Vocês entenderam o texto? So let's answer some questions about the text. Então vamos responder algumas questões sobre o texto. Number 1. Who built the pyramids? Quem construiu as pirâmides? Number 2. Who were the workers? Quem foram os trabalhadores? Number 3. Why were the pyramids built? Por que as pirâmides foram construídas? Number 4. What was the cycle explained in the text? Qual foi o ciclo explicado no texto? Number 5. What was believed about the pharaoh's spirit? O que se acreditava sobre o espírito do faraó? Number 6. What was thought about the pharaoh's body? O que se pensava sobre o corpo do faraó? And number 7. What would happen if the cycle were broken? O que aconteceria se o ciclo fosse quebrado? This is your homework. Essa é a lição de casa de vocês, ok? You can answer these questions, then later I will correct. Vocês podem responder essas questões e mais tarde eu corrigirei, ok? Ok, good work for you. Bom trabalho para vocês.